Olá, graça e paz. Eu sou Elizabeth e venho hoje contribuir para que essa semana, de devocionais da Casa Amarela. E o tema dessa semana são as mulheres restauradas por Jesus. E hoje eu venho falar aqui um pouquinho da mulher encurvada, a mulher citada lá em Lucas 13. E a partir do verso 10, vem falando, o que aconteceu com essa mulher, como que ela foi tocada e restaurada por Jesus. Essa mulher, ela estava enferma havia 18 anos, por um espírito maligno, e nesse estado que ela estava, ela diz que ela vivia encurvada, ou seja, o olhar dela estava sempre voltado para o chão. Ela estava em uma condição que ela não podia olhar para cima. Dificilmente eu creio que ela poderia virar a cabeça totalmente e olhar para o alto. Ela não conseguia fazer isso. E o significado bíblico, de uma pessoa que vive encurvada é uma pessoa que não pode olhar para Deus. Um significado bíblico, Então, essa condição simboliza várias maneiras pelas quais as pessoas podem estar encurvadas hoje também. Pode ser uma opressão, uma depressão, uma culpa, doenças físicas. Então, existem palavras que podem definir isso, esse estado de estar encurvada de várias maneiras. A enfermidade dessa mulher, ela foi declarada e descrita por Jesus. A causa dessa forma que ela estava vivendo era um espírito maligno que acometia ela, que atacava ela. Isso nos lembra que muitas das nossas lutas, elas têm uma dimensão espiritual. Mas Jesus viu aquela mulher e identificou a causa daquela condição. Jesus vê cada um de nós em nossas necessidades e nos chama para a libertação. Ele cura e liberta ainda hoje. Assim como ele olhou para aquela mulher, identificou que a causa daquela enfermidade era um espírito maligno e ele declarou a palavra. E ela prontamente se levantou e ficou curada. Só para a gente dar uma contextualizada aqui nesse texto, naquela época, as mulheres, elas ocupavam os últimos lugares da sinagoga. Elas não podiam ficar mais para frente. Os lugares da frente eram reservados para os homens. Alguns textos, de ensino diz que havia uma cortina que separava os homens das mulheres. Elas ficavam lá atrás e os homens na frente. Mas, mesmo ela estando lá atrás, Jesus a viu e liberou uma palavra de autoridade contra aquele espírito de enfermidade e a curou. Minhas irmãs, o texto diz, lá no início, que aquela mulher estava dentro da sinagoga. E a gente pode entender que ela não era a primeira vez que ela tinha ido lá. Ela era uma frequentadora da sinagoga, ela conhecia Deus, ela conhecia os ensinos. No texto 16 ainda diz mais que ela era filha de Abraão. Então ela não era uma mulher descrente. Ela era uma mulher que conhecia a palavra, conhecia Deus e era filha de Abraão, uma descendente de Abraão. E essa mulher, mesmo assim, ela estava encurvada há 18 anos. Ela estava enferma há 18 anos. E por um espírito maligno que causava essa enfermidade nela. Então, eu quero trazer esse texto, essa história, para uma reflexão para nós. Quantas de nós
estamos dentro da igreja, somos cristãs, estamos ali, não importa quanto tempo, mas estamos ali ouvindo a palavra, fazendo tudo que tem que ser feito. E ainda estamos andando encurvadas diante de algumas situações. Será que existe algo na minha vida, na sua vida, que ainda nos deixa andar encurvada? Que ainda nos dobra e não nos deixa olhar para o Senhor de uma forma firme, com fé? Então eu quero fazer hoje uma declaração, que nós possamos abrir o nosso coração sem reservas para o Senhor e perguntar para Ele: o que me tem feito se prostrar diante da vida? Quais são ainda os obstáculos que me impedem de olhar para o Senhor? Então eu quero declarar para você hoje, minha irmã, uma palavra de fé e de esperança, e que você seja curada em nome de Jesus. Eu declaro nesta manhã, neste dia, que você seja restaurada pela palavra, em nome de Jesus. Amém?